Boa tarde a todos. Estamos aqui dando sequência novamente à série de web seminários do IVEPESP. Hoje a gente tem a grande satisfação de ter com a gente aqui o professor Flávio Fava de Moraes, que atualmente é o diretor-geral da Fundação da Faculdade de Medicina da USP, ex-reitor da USP. Bom, tem várias outras histórico aí que não vai dar para, senão eu não terminaria hoje essa palestra aqui. Mas hoje ele vai falar de um assunto muito importante, que é o papel das fundações de apoio institucional. Ele, como está já há bastante tempo na direção da Fundação da Faculdade de Medicina da USP, ele tem todas as credenciais aí para dar uma ideia. Vocês todos estiveram acompanhando naquele Futurice, né, que foi um projeto que foi, de alguma forma, enviado aí para o Congresso. Eu não sei exatamente em que estágio está, mas uma das coisas que tinham lá também era exatamente essa questão das fundações, né, como que elas poderiam estar, de alguma forma, apoiando, quer dizer, as instituições. A própria USP, ela tem a sua fundação também, que é a FUSP, a Unicamp tem, a Unesp tem. Então, a ideia hoje é o professor Fava vai falar um pouco para a gente sobre toda essa questão aí, como que ele está vendo, o que essas fundações poderiam realmente nos ajudar. Lembrando a todos que isso está sendo transmitido ao vivo pelo canal do YouTube, do IVEPESP. As pessoas que estiverem lá podem, naturalmente, fazer perguntas. Ele vai, inicialmente, fazer uma exposição, né, sobre como ele vê, e depois, num certo momento, a gente vai bater um papo e trazer perguntas, inclusive, de lá das pessoas que estiverem nos assistindo ao vivo, ok? Então, eu passo a palavra diretamente para o professor Fava para ele dar início à apresentação dele. Por favor, professor Fava. Hélio, muito obrigado pelo convite. Eu estou vendo que, pela apresentação que você faz, a reunião se torna mais formal do que eu imaginava, porque eu estou aqui com a minha camisa de manga curta, curtindo, de certa forma, o privilégio de estar com você e os nossos amigos que estão aí em rede. Okay. O assunto do papel das fundações nas instituições, notadamente nas instituições acadêmicas, por exemplo, perante as universidades, é um tema que tem altos e baixos, tem épocas aceitáveis, tem épocas mais conflituosas, tem dependências muito grandes do comportamento das regras que são traçadas por leis externas do legislativo, de tal forma que, aparentemente, a fundação é uma estrutura coadjuvante do protagonismo da universidade. Na universidade, a fundação não pode ser uma instituição independente, não pode ser um poder paralelo, não pode ser, longe de ser uma estrutura competitiva. A fundação, no âmbito da universidade, ela tem que constituir uma duplicidade siamesa e inoperável, né? De tal forma que a tendência e o desejo é que ambas as partes sejam sincronizadas, sejam sinérgicas, no sentido do bem das duas, mas principalmente do protagonismo que é a universidade. Essa experiência vivenciada durante os últimos anos foi bastante produtiva, no sentido de que nós temos dois tipos básicos de fundação, né? As fundações que são de natureza pública, que são aquelas que são criadas por lei, e as fundações que são de natureza de direito privado, que não é criada por lei, e sim pode ser criada por pessoas da sociedade que se aglutinam numa determinada temática, ou seja, tem uma certa liberdade de ser criada uma nova fundação. Para que vocês tenham uma ideia, só a curadoria de fundações do Ministério Público de São Paulo tem mais de 300 fundações sob sua velação. E é um número que pouca gente tem ideia dessa grandeza, né? E no que diz respeito às fundações da USP, que são muitas, na época que eu estava na reitoria, estavam se aproximando, criando praticamente 30 fundações dentro da USP. Cada unidade
praticamente estava tentando fazer a sua própria fundação. Agora, com essas mais de 300 fundações existentes no município de São Paulo, com várias temáticas, e com a responsabilidade do Ministério Público fazer a avaliação do seu desempenho, né? A Fundação Faculdade de Medicina, por exemplo, se sentiu extremamente deferida, porque foi considerada pela Curadoria de Fundações do Ministério Público como portadora de uma administração exemplar e classificada como Big Ten, entre as 10 mais significativas fundações do Ministério Público aqui em São Paulo. Isso dá um certo alento de que, se nós temos algumas instituições que são mais tênues, que são menos profissionalizadas e que nem sempre são mais visíveis do seu papel social que elas devem exercer, nós temos outras que são realmente distinguíveis, distintas e capazes de dar uma contribuição enorme para a USP. E não se pode também deixar de negar que a sigla USP, essas 3 letrinhas, são imágicas, né? Muitas das fundações também se utilizam do fato de fazer a sua operação acompanhada de informações linkadas na USP, de tal forma que é uma mútua cooperação entre as instituições visando o bem do sistema como um todo. Mas nem tudo é céu de brigadeiro, nem tudo é um momento tranquilo. Nós já tivemos diversas fases difíceis com as fundações e na relação com as instituições. Vou citar apenas 2 que eu tive forte envolvimento no período que eu passei pela FAPESP, que é uma fundação pública, né? A FAPESP é fruto de uma ideia brilhante que a Constituição de 1945, 46, 47, logo depois da Segunda Guerra Mundial, na Constituinte Estadual, alguns deputados foram eleitos pela área de educação. Eu me lembro, por exemplo, de ter lido bastante literatura feita pelo Caio Prado, né? E esses deputados, inclusive, eu tinha deputados da área de física, da área de engenharia, eles foram cassados por terem sido eleitos pelo Partido Comunista. Mas eles conseguiram, antes desse desfecho triste, que a Constituição do Estado já tivesse um artigo vislumbrando a necessidade que o Estado teria de ter um órgão financiador de atividades de desenvolvimento científico. Isso ficou mais ou menos parado na gaveta do Estado até 1960, quando, no governo Carvalho Pinto, a lei da FAPESP foi sancionada e, em 62, já se iniciavam os primeiros apoios à pesquisa dentro do Estado de São Paulo. Com o andar da carruagem, né, essa temática foi acontecendo, mas o que surpreendia na relação da Fundação com o Executivo Estadual é de que se criava a vinculação de que 0,5% da atividade de impostos, de captação de tributação, fosse constituindo a FAPESP. E essa união da arrecadação com a administração da fundação foi se consolidando. Mas muitas vezes o governo, eu não vou aqui fazer rememoração de muitas datas e nomes, porque eu posso me enganar muito. Mas tinha, por exemplo, um governador que dizia o seguinte: eu não posso pagar o 0,5% que a FAPESP tem direito a receber, porque o ano precisa terminar para eu saber quanto foi que eu arrecadei para calcular 0,5%. Foi numa ocasião em que todo mundo, subestimando a inteligência da comunidade, né, encontrou num deputado da Assembleia uma emenda que foi chamada de Emenda Lessa, que foi aprovada e que determinava que o repasse sobre a arrecadação do imposto tinha que ser mês a mês,
de tal forma que a inflação não ficava deteriorando o recurso da FAPESP, né? E esses arranjos foram feitos. Outra passagem importante é dessa, na relação da Fundação com as instituições às quais estão vinculadas, foi na Constituição de 89, né, em que o texto da lei da FAPESP, que era de arrecadação de 0,5%, foi proposto que passasse a ser de 1%. E acrescentando num artigo inicial da FAPESP, exclusivamente a palavra tecnológica. Então, para o desenvolvimento científico, como era antes, e tecnológico, incorporou também a área de tecnologia e dobrou a participação das universidades no recurso da fundação e do sistema científico. Essa mudança de 0,5% para 1% foi muito interessante, porque havia, na Constituinte Estadual, havia um deputado, que hoje é falecido, que partiu da seguinte hipótese, né? Se as fundações são importantes, eu tenho um questionamento que ele apresentou na comissão na comissão relatora da Constituição do Estado. A FAPESP está na Constituição, é uma fundação estatal, mas o Estado de São Paulo tem outras 14 fundações. Na ocasião era esse o número que tinha: Zoológico, PROCON, Fundação do Sangue, ia somando, dava na época umas 14. Ele bateu na tese da seguinte ordem: por que tem uma dentro e 14 fora da Constituição? Ou põe as 14 para dentro junto com a FAPESP, ou põe a FAPESP junto com as outras 14. O que, evidentemente, era muito mais aceitável passar uma para o contingente de 14 do que 14 para o contingente de 1. Essa votação na Constituinte para caracterizar o 1% e manter a Fundação de Amparo à Pesquisa na Constituição do Estado, teve uma participação, você que é físico, né, teve uma participação bem pitoresca até, né, importante, mas também pitoresca. Eu estava num domingo, ainda em torno de 4 ou 5 horas da madrugada, prestes já me levantar, tocou o telefone. E era um garoto que estava fazendo um doutoramento aí na física da USP. E era filho de um deputado, médico. Não sei se você conheceu esse rapaz, ele é capaz de estar lá ainda, né? O Chubassi, que todo mundo chamava de Chubassinho. Opa, ele faz parte do nosso grupo também, é um grande colaborador. Então, o pai dele, à época, era médico, e o Chubassinho me ligou e disse: professor, tem um negócio em perigo aqui, estão pretendendo tirar a FAPESP da Constituição e juntar no outro grupo das 14. E nós precisamos impedir isso. Meu pai mandou urgentemente o senhor vir para cá para tentar falar com o relator da Constituição. Então eu fui até a Assembleia, praticamente 6 horas da manhã. O pai do Chubassinho, o doutor Chubassi, falou assim: espera um intervalo do cafezinho, vamos falar com o relator. Falou-se com o relator e o relator falou assim: bom, o que não é unanimidade na comissão organizadora da Constituição vai para plenário. Como aqui não tem unanimidade, vai para plenário, não vai ser aprovado em princípio. Aí nós tivemos que fazer uma luta hercúlea para conversar com os deputados que constituíam o plenário da Assembleia. Outro fator interessante: um senhor muito simples, que era deputado, coube no grupo que estava destinado a mim conversar. Então eu marquei, fui lá, e ele me recebeu dizendo assim: ô doutor, o senhor é aquele moço que está falando sobre aquele negócio da pesquisa? Então, eu falei: bom, deputado, se é negócio eu não sei, porque eu não falo de negócio, mas é sobre pesquisa mesmo. Ele falou assim: não, eu entendi o que o senhor quer dizer. O senhor faça o seguinte: esse deputado merece citar o nome dele. Ele era irmão de um radialista chamado Zé Bétio, Oswaldo Bétio, uma coisa assim.
Ele falou assim, o meu voto já é favorável, o senhor fale com o líder do meu partido agora e conta com o meu voto, porque eu sei que isso, eu não sei, não entendo nada de pesquisa, mas sei que isso é importante. E às vezes você ia conversar com pessoas que inclusive eram colegas da gente de nível superior, que eram muito mais difíceis de serem convencidos da importância do que a pessoa mais simples intelectualmente do outro lado. Então, o resultado disso aí foi que a Assembleia, quando votou no plenário, votou até por unanimidade. Todos os partidos foram coesos no sentido de entender que a criação da FAPESP era importante e, portanto, ela não só se manteve na Constituição, como ela aumentou a indexação de 0,5% para 1%. Interessante essa história. São coisas, histórias que são para tomar uma cervejinha de verão, né? E contar essas coisas, porque basicamente isso fica na história dos atores da época, né? Não são fatos tão relevantes assim para merecerem um trabalho acadêmico mais puro. Você estava nessa época como reitor ou como diretor científico da FAPESP? Como diretor científico. Como diretor científico. Como reitor, foi a segunda experiência que também tem uma vinculação indireta, né? Foi o fato de que a indexação na arrecadação do Estado, nos impostos do Estado, foi mudando de acordo com o movimento orçamentário do próprio Estado. Até que chegou um instante, quando eu estava na reitoria e na presidência do CRUESP, que a indexação era de 9% do ICMS, e eu, o professor Martins da Unicamp e o professor Arthur da Unesp, que era o triunvirato do reitorado, fomos ao governo e dissemos, olha, nós precisamos aumentar, porque isso aqui foi uma redução de arrecadação que prejudicou a fundação. O que quer dizer isso? Olha, então, nós tínhamos uma tabela mostrando ano a ano quais tinha sido a participação das universidades no orçamento do Estado. E teve um ano, mais ou menos de 1987, 88, que a arrecadação forneceu às 3 universidades um valor bem mais alto do que os outros anos. E nós tentamos identificar, então, por que aquilo tinha acontecido. E conseguimos, com o auxílio de várias pessoas, mostrar que aquele ano foi a Unicamp que recebeu mais do que todos os outros, porque a Unicamp estava construindo o seu hospital universitário. Então, teve uma somatória de recursos mais robustos que foram para a Unicamp, que tinha esse vínculo com a construção do seu hospital universitário. Então, nós falamos com o governador, que era o Fleury, dizendo, olha, esse foi um acidente de percurso, embora positivo, mas foi um ato unilateral e único, né? Aí o governador falou, tá bom, então vocês falem com o sistema de arrecadação, da Secretaria da Fazenda, etc., etc., e nós vamos estudar a possibilidade de fazer um aumento. E quando eu estava praticamente no fim da presidência do CRUESP, numa solenidade, ele fez a passagem do recurso de 9% para 9,57%, que foi a média de todos os sistemas anteriores, e foi a Unicamp que ajudou a puxar, porque tinha sido prestigiada pelo Hospital Universitário da época. Então, muita gente me pergunta ainda hoje, por que tem 9,57%? Aí tem que explicar essa historinha. Por que é 9,57? Bom, essa mudança para 9,57, você sabe que no Estado, que você aumenta, se você aprova um aumento de um imposto, ele não vale para o próprio orçamento, vale para o orçamento seguinte. Então, o Fleury fez isso só no último governo, porque aí ele não precisava pagar nada, e no orçamento do ano seguinte era o Mário Covas, a primeira eleição dele, ele ficava bravo porque o que o Fleury tinha feito era ele que tinha que pagar, né? E o Estado estava quebrado. Né? Bom, esse 0,5% a mais de arrecadação
Uma tendência no governo do Estado de São Paulo era ter os impostos, o ICMS melhor arrecadado, a FAPESP ia na mesma carona, né? De acordo com a arrecadação, ela ia junto. E o Covas, ao assumir o governo, achou que a universidade, embora ele fosse politécnico, né, que a Universidade de São Paulo estava muito valorizada, estava muito quase que prestigiada na relação de arrecadação à frente de outras necessidades do Estado de São Paulo. Né. E ele tentou fazer um teto na recepção do imposto. Se o ICMS for de tanto a tanto, fica do jeito que está. Se for de não sei o quê, tem um corte de X%. Ele fez uma equação com um bom politécnico. Né? E nós brigamos contra essa equação dele, dizendo que isso só ia prejudicar e ia confundir toda a estrutura. Né? O sistema FAPESP, então, adquiriu o dobro de recursos e possibilitou o uso o apoio da expressão tecnológica, certo, que estava na lei, né, no desenvolvimento científico e tecnológico, mas, na realidade, esse acréscimo da parte tecnológica estava usufruindo de recursos do orçamento já pré-existente, que era para desenvolvimento científico. Como aumentou, esse aumento permitiu que a tecnologia competisse sem prejudicar as outras demandas. Né? E essas são histórias da relação da universidade. Mas vamos a um ponto importante. Por que a universidade é importante? Não preciso nem saber onde é que estão as vírgulas e os textos para não passar vergonha. Né? Mas por que as fundações ajudam bem as universidades? Elas ajudam porque, volto a insistir, porque elas não são poder independente, não é poder soberano, não disputa poder de gestão, ela tem dependência, ela é dependente, ela tem uma função de dependência da instituição acadêmica. Quando isso não ocorre, e a fundação quer ser independente da instituição acadêmica, que faça uma relação com qualquer outra instituição, mas não com aquela onde ele está localizado na universidade. Até hoje nós temos problemas dessa ordem. Tem fundações que às vezes se julgam maltratadas pela USP e abandonam os nossos territórios físicos e de capital humano, e outras fundações que, embora estejam vinculadas com a universidade, não contribuem de uma forma, que eu diria, significativa para essa coligação. Você tem alguns exemplos para convencer que a universidade é independente da fundação e vice-versa. Uma das coisas mais importantes é que a fundação ajuda muito a captação de recursos extra-orçamentários nas instituições que são bastante qualificadas. Para você ter uma ideia, eu tenho uma colinha aqui, que eu disse que traria para apresentar para vocês, embora isso está nos relatórios da Fundação. Né? Desde 2015, a receita da Fundação da Faculdade de Medicina é acima de R$1 bilhão. Você escutou bem, né? Não tem alteração no vídeo. Né? Grande parte desse recurso que entra como receita na fundação para ser gerida por ela é do próprio governo, que contrata a instituição, através da sua fundação, para fazer a gestão financeira do dinheiro do próprio governo. O exemplo clássico na medicina é o SUS. O dinheiro do SUS, que está na Secretaria Estadual da Saúde, que vem do Ministério e que vai para a fundação, é um dinheiro essencialmente público, mas é integralmente o dinheiro é público, é o dinheiro do SUS, que está aqui para ser utilizado no faturamento das atividades de saúde primária, secundária e até terciária que a saúde exige. Né?
Uma outra coisa importante do desempenho é que a Fundação tem uma agilidade melhor na tramitação das suas demandas perante as leis que estão estabelecidas no país, por exemplo, lei de licitação e outras tantas. O processo é muito mais ágil, muito mais rápido e de negociação muito produtiva, porque, assim como na FAPESP, as fundações das universidades também têm o privilégio de poder negociar com seus fornecedores para pagamentos à vista. Então, o valor de compra fica substancialmente mais barato do que comprar para pagar em 60 dias, 90 dias, 120 dias, como ocorre com muita frequência no serviço público. Então, ela é mais rápida, ela é mais ágil, ela tem mais probabilidades de rentabilidade e, de outra maneira, ela também tem um papel importante no auxílio através do recurso do capital humano e dos recursos, portanto, humanos que atuam nessa relação entre as partes. Outro exemplo importante do porquê ela é importante, porque ela é relevante. Você pega, por exemplo, o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, aqui, o Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina da USP, onde eu estou tendo lá o privilégio de fazer a gestão via fundação, criada desde 1986. Esse poder de fazer essa relação de gestão faz com que, hoje, e não vou errar muito, a Fundação é responsável pela folha de pagamento de 13 mil pessoas, que são todas as que estão atuando na faculdade, no Hospital das Clínicas, no Luci Montoro, que é um ramo no Morumbi, e juntando todos esses aspectos de ação assistencial, você imagina quantas empresas no Brasil têm 12 mil funcionários na sua folha de pagamento. Quanto é essa folha? Essa folha, para você ter ideia da grandeza dessa ação, ela é de 75 milhões por mês. Essa é a folha de pagamento da Fundação Faculdade de Medicina. E, no entanto, ela tem grande condição ainda de tocar e fazer apoio de pesquisa. Por quê? Independente do que o hospital recebe do orçamento, a medicina, por exemplo, tem os chamados laboratórios de investigação médica, que são praticamente quase 70 laboratórios de investigação médica. Eles têm uma capacidade de captar recursos com a indústria farmacêutica, fazer estudos de pesquisa clínica, de ensaio clínico. Principalmente agora, nessa época do Covid, vários projetos estão contratados na Fundação, através dos laboratórios de investigação médica, nos estudos de aumentar o entendimento, o conhecimento do vírus Covid. Então, é uma relação muito forte. A quantidade de hospitais que procuram a Fundação, querendo que a gente assuma a gestão desses outros hospitais no mesmo modelo que tem o da USP, praticamente todo mês tem que responder: olha, estamos honrados pelo convite, mas já temos suficiente tamanho aqui para cuidarmos. Né? E o conselho curador da Fundação é hábil, é louvável que ele seja assim. Ele sempre diz, uma semelhança mais ou menos bíblica, né? Mateus primeiros os teus. Né? Então eles dizem o seguinte: olha, nós temos que cuidar bem do que nós temos, né? O que a gente puder ajudar depois, a gente ajuda, mas não assumindo a integral responsabilidade da gestão. Nós, por exemplo, ajudamos o HU também, da cidade universitária, né, pela relação com a medicina aqui de cima, e com o fato de que o HU é um hospital acadêmico, é um hospital da USP, então não tem fronteiras entre ajudar uma coisa e outra. E não tem mesmo. A Fundação da Faculdade de Medicina ajuda a Faculdade de Saúde Pública, ajuda a Faculdade de Enfermagem, ajuda a Faculdade a Secretaria de Educação, a Secretaria da Saúde, obviamente,
A Fundação Faculdade de Medicina também ajuda outras instituições, tipo Hospital Emílio Ribas, Instituto Adolfo Lutz. Dessas todas que a gente participa ativamente no ajuda da gestão e do controle econômico, dá para o Estado uma certa segurança e para as fundações, e para a Curadoria de Fundações também, a ponto do Estado vir continuadamente à Fundação pedindo ajuda em demandas, às vezes algumas até urgentes. Olha, eu preciso de uma demanda desta ordem aqui, porque se eu for pela legislação pública, eu não vou conseguir no tempo que eu preciso. Então, no caso de saúde, por exemplo, com essa problemática do vírus agora, tem coisas que foram necessárias serem obtidas a rápido passo, no sentido de ter disponibilidade de insumos para praticar várias partes terapêuticas a contento, como ventiladores e outras coisas. Isso não quer dizer que a agilidade e a facilidade que dá para a Fundação ajudar a universidade de uma forma flagrante, que não surjam, nesta maior facilidade, oportunistas e até mesmo corruptos que tentem fazer dessa facilidade temporal atos escusos que terão que ser punidos pela avaliação do Tribunal de Contas, etc., e até mesmo dos componentes da Fundação, caso seja comprovado que houve alguma má conduta dentro da própria Fundação. Posso fazer uma pergunta, professor Fábio? Não só uma, Hélio, como se quem tiver interessado em fazer alguma pergunta, você pode ir liberando aí. Então, assim, você comentou, primeiro eu vou aqui agradecer, ó, tem a Ivone Mascarenhas nos acompanhando, o Cláudio Rodrigues, o professor Cardoso, Oscar Hipólito, o Marcos Fava Neves, que você conhece bem, né? O Aurélio Caiado, todos estão acompanhando aqui essa sua entrevista. O Marcos esteve com você ontem, né? Isso, exatamente, sobre agronegócio e meio ambiente. Vocês são parentes ou não? Ele é filho de uma prima minha. Ah, isso aí. Então, a Ivani Fava, que é a mãe dele, é minha prima. É isso aí. Deixa eu te falar. Todos linenses, todos de Lins. Deixa eu te perguntar, sobre, então, a fundação da Faculdade de Medicina, você falou que a arrecadação aí foi quase 1 bilhão. Para todo esse trabalho que vocês têm feito, qual que é a porcentagem desse orçamento que é dedicada para fazer com que essas coisas aconteçam? Vocês têm uma infraestrutura para atender tudo isso aí. Quantos por cento disso é dedicado, por exemplo, para eu pegar o caso da FAPESP. A FAPESP tem um orçamento e ela me parece que, não sei se é 5% ou 10% da arrecadação com a parte de funcionários para tocar. No caso da Fundação, como funciona? Tenho até medo de dizer para você, porque a coisa é fantástica. A FAPESP, de fato, tem na lei que ela não pode gastar mais do que 5% em atividades administrativas. 5% do seu orçamento em atividades administrativas. Aqui na Fundação da Faculdade de Medicina é 1,5%. Meu Deus do céu. Se utiliza 1,5% da receita para atividades administrativas. Olha, que beleza, né? É um exemplo, realmente. Isso aí não sei se eu te falei o número de pesquisa clínica que tem no passado, números cumulativos, a Fundação já tinha participado de 2.000 projetos de pesquisa e estudos clínicos. Nesse ano de 2020, que é um ano mais complicado, as pesquisas clínicas aumentaram. E nós estamos com quase 200, quase 10% dos 2.000 num ano só. Que coisa, que beleza, né? E o financiamento é praticamente todinho ele oriundo de instituições fundacionais ou de instituições privadas, né? Laboratórios farmacêuticos e assim por diante. O destino dessas fundações está sempre vinculado ao desempenho dos resultados. E eu tenho a impressão de que na medicina, que tem 2 fundações,
a Fundação Zerbini, que é específica do Instituto do Coração, do INCOR, e a Fundação Faculdade de Medicina, que é específica dos 8 ou demais institutos, mais 3 hospitais coadjuvantes. A gente tem a impressão, com evidências bastante concretas, de que não tem mais volta. Se a fundação fechar, o hospital para de funcionar. Se o hospital fechar, a fundação não tem o que fazer. Então ficou aquilo que eu sempre acreditei, por isso até que eu aceitei o convite de participar da gestão, porque é um novo modelo. É um novo modelo que interagiu de tal forma entre a parte pública e a parte privada, que se for bem gerido, ele é realmente produtivo, ele é realmente um avanço. E precisa ser feito isso de forma simplesmente meritória. A fundação tem que ser ágil, tem que ser avaliadora, tem que estar submetida aos controles naturais das leis existentes e, principalmente, tem que ter transparência, tem que ter avaliação pelos pares, tem que ter métodos absolutamente isentos de protecionismo ou de privilegiados caciques de um sistema, né? E se ela mantém isso, ela só vai para frente, a instituição vai junto, ou ao inverso até. A instituição vai para frente e traz a fundação do mesmo jeito, de forma gêmea, né? E o benefício para os dois sistemas é muito grande. Os Estados Unidos são os campeões das fundações, né? É uma cultura que praticamente graça em milhões de instituições nos Estados Unidos da América com o sistema gerencial de fundações. Tem até universidades feitas por fundações, né? Por exemplo, me lembro bem da Fundação Rockefeller, né? Rockefeller University. O legado Rockefeller é que constituiu esse esplêndido sistema de ensino e pesquisa da Faculdade de Medicina lá de Nova York. Eu faço questão de dizer isso porque eu acho que essa é a essência. As demais coisas são relativamente consequência. Eu tenho uma outra colinha, Hélio, para mostrar também para os nossos colegas, que diz respeito ao fato de que como é que a gente consegue provar que a gente é mais ágil. É importante. E não veio a propósito um bom exemplo atualmente com a virose do coronavírus, do novo coronavírus que nos perturbou a vida, né? Com os convênios do Estado, da Secretaria da Saúde com a Fundação para o coronavírus, a Fundação recebeu, para participar das atividades de controle da doença, 162 milhões de reais de convênio que o Estado, para enfrentar as dificuldades, demandou na Fundação o auxílio para tocar o processo. Houve o problema da doação sem contrapartida, doação da sociedade como um todo, na campanha que o HC abriu para combater a virose. Para você ter uma ideia, a minha experiência lá nessa área de doações sempre foi de que uma grande dificuldade é que o doador, notadamente quando ele é do sistema privado, ele não acredita muito no caminho que a doação dele vai ter até a ponta em que vai ser usada. Ele acha que não fica bem claro, não é bem explicável como é que essa doação foi utilizada. Então ele tem uma certa restrição de fazer essa doação, principalmente a pecuniária. Às vezes é mais fácil de doar, por exemplo, um microscópio, doar um equipamento, do que doar uma verba para fazer atividades de pesquisa, de ensino e assim por diante.
Essa campanha da Covid, deste ano de 2020, foi uma enorme surpresa para nós. Ter aberto a campanha de doações, o HC está lá na fundação depositada a doação, que ainda não terminou, mas ela já está na ordem de 48 milhões de reais, que a sociedade entregou em confiança ao Hospital das Clínicas para poder participar do processo de tentarmos superar essa dificuldade que existe, né? Para fazer toda essa demanda, você expande as atividades, você precisa pôr o recheio das atividades. Precisa ter cama, precisa ter armário, precisa ter insumos, precisa ter todo o recheio para fazer o leito funcionar, quer ele seja de ambulatório ou de cirurgia, né? Para você ter uma ideia, para contratar enfermagens, que era o grande déficit da equipe de atendimento, aconteceu o seguinte: foram previstos contratar 2.000 pessoas para enfrentar a crise. Passaram no relatório, no relatório do licitatório, né, do concurso de licitação, 7.038 inscritos se inscreveram. Lembre-se que o potencial era 2.000, se inscreveram 7.000. Dos 7.000 inscritos, foram contratados 1.800. E a maior parte todos de enfermagem. A massa de profissionais da saúde que existem no mercado são divididas em dois grupos bastante nítidos, ou três. Ou eles são capacitados e podem entrar em ação a curto prazo, ou eles têm um certo conhecimento, um bom conteúdo, mas precisam serem atualizados, ou eles precisam ser praticamente do zero treinados em todas as instâncias para agir nas necessidades do país. Tem uma categoria desses trabalhadores da área da saúde, desses colaboradores da saúde, que no um dos últimos concursos tinham 243 candidatos. Fez-se o processo seletivo, foram aprovados 39. Porque você não pode correr o risco de ter uma pessoa dessa junto a um leito para fazer a diluição de um medicamento, errar uma diluição e gerar consequências graves no doente. Então, a Fundação também tem tido, através da Escola de Educação Permanente, que está dentro do complexo, a necessidade e o interesse de formar muitos cursos, tanto para profissionais formados, adultos já formados, se reciclarem, como para formar gente que devia estar sendo melhor formada nas graduações, que estão desejando muito a desejar, porque a gente tem a origem das pessoas que fazem essas seleções e o desempenho que elas apresentam. Então, a gente pode cruzar o desempenho com a fonte que deu o diploma, né? Nós temos casos aí que são realmente muito preocupantes em relação a um número razoável de boas escolas, mas assusta um pouco nessas profissões que são vinculadas a tratar da vida das pessoas, não estarem bem sedimentadas, não estarem gerando confiança muito forte. Eu estou falando demais, velho. Deixa eu te fazer então uma pergunta agora. No caso da Fundação, os recursos orçamentários da universidade, quer dizer, no caso dos institutos, aí em particular da Faculdade de Medicina, a Fundação também faz algum tipo de ação sobre esses recursos, ou os recursos orçamentários das unidades, elas normalmente não podem ser transferidas para essas fundações para fazer esse trabalho? Não entendi exatamente. Então, assim, quer dizer, por exemplo, vou pegar o Instituto de Física onde eu atuei. O Instituto de Física tem uma verba, né, orçamentária que é repassada, né, para que ela possa desenvolver.
Aí tem o setor de compras, tem uma série de coisas que todas vão estar sujeitas a essas regras complicadas, né, de licitação. Esses recursos orçamentários das unidades, eles não poderiam ser, de alguma forma, geridos pelas fundações, ser transferidos? Teoricamente pode, mas de modo geral há uma restrição, né, de que o dinheiro público seja transferido para uma instituição privada simplesmente para fazer gestão, né? Eu fui, por exemplo, diretor executivo da FUVEST durante 2 ou 3 anos, na década de 80. Né? Era um problema sério, aquela taxa de administração que a FUVEST recebe dos candidatos poderia ser pago pela universidade se a FUVEST não fosse reembolsada pelas inscrições. O parecer da época que eu lá estava era que não, que a universidade não podia passar dinheiros para instituição privada se não fosse por convênio, ou não fosse por um contrato. Tinha que ser uma coisa mais formal para poder que isso seja feito. Como o nosso caso, né, com o SUS, que é do Ministério da Saúde, não é que o Ministério da Saúde pega um volume enorme de recursos, põe na fundação via Secretaria da Saúde e presta contas no fim e terminou. Não, tem um documento formal que prevê uma série de cláusulas de proteção de ambas as instituições. Então, a transferência de recursos dentro daqui da Faculdade de Medicina tem uma coisa interessante. A Fundação Faculdade de Medicina atua também como organização social. Ela também tem a credencial de organização social. E nós temos 2 áreas da saúde que estão conosco sob o manto de uma organização social. Uma área é uma unidade da rede Lucy Montoro, que trata de pessoas que têm alguma carência de alguma atividade, ou física, ou... Você está me ouvindo? Estou vendo aqui um pouco no YouTube, pode ficar à vontade. E nós temos a outra unidade, que é o ICESP, o Instituto do Câncer. O Instituto do Câncer é integralmente gerido pela Fundação Faculdade de Medicina, em todos os seus aspectos, jurídicos, financeiros, assistenciais e assim por diante. E foi uma coisa que também demonstra que quando a coisa é bem feita, dá certo. O ICESP tem apenas 12 anos de existência. É considerado já o melhor hospital de tratamento de tumores, o melhor hospital oncológico da América do Sul. É considerado um ambiente de primeiro mundo. E está ali na Avenida Doutor Arnaldo, do lado da faculdade. Eu até acho que quem tem condições de conhecer o ICESP, o Instituto do Câncer, deveria fazê-lo para ver o que tem de realmente importante que possa ser feito aqui no Brasil. Eu vou contar até um segredinho, né? O Banco Santander foi um banco que deu um grande auxílio para o sistema. E o presidente do banco, não o atual, que é o Sérgio Vial, mas um anterior, que era um colombiano de origem, ou era um espanhol, ele marcou uma visita para conhecer o ICESP. Como quem diz, deixa eu ir ver como é que são as coisas de quem eu ajudei, né? E ele chegou lá no ICESP, tem ele de ponto, ele chegou com helicóptero, estamos lá recebendo, levamos ele para o interior do hospital e ele visitou todas as áreas que eram de interesse nosso, que ele conhecesse, e algumas que eram interesse dele, que tinham sido omitidas. Passou um tempão conosco. Aí, vamos embora, tchau, tchau, não sei o quê. Subimos outra vez lá para o heliponto, o helicóptero dele estava esperando. Um pouquinho antes dele tomar o helicóptero, ele virou e falou assim: professor, eu estou muito preocupado com essa minha visita. E eu confesso a você que realmente me assustei um pouco. Eu falei: o que será que ele viu aqui? O que será que ele quer dizer com isso? E eu criei coragem e perguntei. Eu falei assim: dá para o senhor me dizer por que o senhor está preocupado? Ele falou: sim,
eu estou preocupado porque eu não sei por quanto tempo vocês vão conseguir manter esse padrão do hospital público que eu vi aqui. Beleza. E ele completou com uma certa crítica, dizendo porque as experiências que eu conheço de hospitais públicos não são boas. Ou não são, pelo menos, equiparáveis a essa que eu vi aqui. Estava meio profetizando a coisa. Beleza, né? Por que eu digo que ele estava profetizando? Porque as fundações também são importantes no sistema internacional, notadamente educacional, porque elas também, às vezes, se confundem com aquele conceito de endowment, de ter reserva, né, disponível no cofre da instituição para enfrentar as emergências, as calamidades, os golpes econômicos e assim por diante. E essa relação de endowment foi uma coisa que os docentes e os alunos da Politécnica da USP desenvolveram a contento, embora os valores existentes no endowment ainda sejam muito discretos. Acho que há pouco tempo, chegava acho que a umas poucas dezenas de milhões de reais, né? O endowment da Harvard, se não me falha a memória, está em torno de 40 bilhões de dólares. Você tem uma diferença. O professor Cardoso acabou de fazer esse comentário aí, né, falando sobre o fundo patrimonial da Poli, realmente, né, que tem tido um papel importante para apoiar tantos projetos. Claro que, como você falou, não é o valor que a gente pode comparar com o que você acabou de falar dos 40 bilhões aí, mas é um trabalho... 40 bilhões. 40 bilhões. Agora, deixa eu fazer uma pergunta seguinte, quer dizer, o senhor atuou como reitor, secretário de inovação do governo, FAPESP e agora na fundação. Como que toda a minha carreira dentro do Instituto de Física, onde tive que fazer compras, a gente sabe que lá a gente acaba comprando as coisas com todo esse processo licitatório, a questão das empresas normalmente, né? Por exemplo, uma vez eu fui comprar 3 televisores, né, de LCD, você ia no Carrefour ou em alguma outra aí, você pagava 4 mil, e nas cotações das empresas que são credenciadas, né, para aquela licitação, está na faixa de 10 mil. Como que o senhor vê a possibilidade, né, quer dizer, essa questão que o senhor colocou, né, quer dizer, 1, alguma coisa que vocês gastam na fundação para poder mantê-la? Tem alguma fórmula que o senhor entende que seria possível a introdução das fundações nas universidades, em particular agora está se discutindo isso nas universidades federais, né, de tentar achar uma outra forma, né, para que elas possam ter mais eficiência. Tem algum caminho a fazer para que as fundações elas possam ser inseridas nas universidades, ajudando elas de uma forma como está sendo feita pela fundação atualmente, da Faculdade de Medicina? Eu diria que estamos numa fase ainda de que talvez não fosse necessário encontrar um novo modelo, né, diferente do que nós temos, né? Mas, por outro lado, o que nós temos também é uma questão de humildade. Nós sabemos que podemos ser cada vez melhores, então se dedica também ao aperfeiçoamento de atividade. O que não pode acontecer é na universidade ter fundações que utilizam, eu vou usar uma correlação meio pesada, né? Utilizam a USP em seu benefício. Não é isso o processo. O processo é o inverso. Essas instituições elas devem ser criadas em função do apoio à universidade. Porque o protagonismo tem que ser do setor acadêmico, que é o setor acadêmico que depois vai gerir os cargos de direção da fundação, vai gerir os setores de avaliação de mérito dos projetos, vai fazer inter-relação com FINEP, CNPq, FAPESP e outras tantas agências de fomento,
é uma questão hierárquica de entender. Eu estou na fundação, uma vez uma senhora lá da faculdade perguntou assim, mas porque o senhor não acha que o senhor teve uma participação diminuída vindo dirigir a fundação, tendo sido reitor da USP? Ela perguntou, até ingenuamente, como quem disse, você não acha que você partiu da primeira divisão para a última divisão? Eu confesso com você que a oportunidade que eu tive de vir dirigir a Fundação Faculdade de Medicina foi porque eu estava, na época, absolutamente convencido de que eu tinha ainda fazer alguma atividade acadêmica que não era mais de pesquisa, porque a parte de pesquisa se defasou quanto mais eu me incluí na administração, né? De tal forma que nos últimos 10 anos eu praticamente não tenho nenhuma atividade investigativa lá no departamento lá onde eu me aposentei. A pesquisa foi realmente uma porta que se fechou. Eu mantenho um certo hábito de leitura ainda dos artigos, mas é diferente, não executo mais nada. A participação do modelo é ser aperfeiçoado cada vez mais e eu não me preocuparia tanto em criar outro modelo. Apesar que a OS é um modelo que veio há pouco tempo, acho que é de 18, 20, 18. Estou um pouco na dúvida, mas acho que é do fim acho que é de 98. Acho que não me leve a sério, mas acho que é 98. É um modelo novo que aproveitou muito das ações do que se faz nas fundações. E a fundação também tem muito interesse em que a OS funcione a contento. Tem uma diferença básica, entre outras, uma que é realmente capital, entre Fundação Faculdade de Medicina e Organização Social Fundação de Medicina no Instituto do Câncer. A organização social só pode atender 100% dos seus usuários, tem que ser SUS. E no Hospital das Clínicas, você tem um direito legal de ter um percentual em que você possa atender planos de saúde, principalmente porque ali, às vezes, são as únicas instituições que têm condições de fazer atenção médica quaternária, terciária, ou seja, coisas muito complexas, cirurgias muito delicadas de transplante de coração, de rim, de pâncreas, de intestino, de fígado, de medula óssea. São atividades médicas de alta sofisticação e que o Estado obrigatoriamente teria que atender essa população, mas, de modo geral, houve um auxílio paralelo que essas instituições dos planos de saúde podem oferecer, e não é que oferecem por filantropia, não, eles oferecem porque você pagou para elas, né? Você tem o plano, você subsidia o plano com seus recursos e torce a vida toda para não precisar usar. Mas na organização, na OS, na organização social, você nem cogita de cobrar de plano de saúde, porque é ilegal. Lá é 100% SUS. Não, essa experiência da Fundação Faculdade de Medicina é um exemplo que precisa ser realmente melhor divulgado, porque assim, os resultados, o trabalho é realmente, claro, não tenho dúvida que muito disso se deve à sua direção, né? Como tudo que você fez na vida até hoje foi sempre de uma forma impecável, seja na USP, seja na FAPESP, né? Mas, de qualquer forma, Pois não. Você é muito generoso. Mas, de qualquer maneira, esse exemplo é importante, porque, como você falou, né, eu acho que as fundações da USP, que existem várias, e você próprio colocou, que você sente que muitas, talvez, atuam mais em benefício do grupo que dirige do que propriamente da universidade, e acho que era preciso achar caminhos, né, porque eu não tenho dúvida que se a gente tivesse, vamos dizer, uma competência como a fundação que você dirige, né,
ela tivesse uma atuação também junto às verbas do Instituto, das unidades, com certeza teria uma eficiência muito maior. O problema é achar como esse caminho. Você até falou, olha, a Secretaria da Saúde tem um convênio, um documento, um contrato, alguma coisa com a Fundação, que possibilita pegar os recursos orçamentários dela, transferir para você poder fazer essa gestão com grande eficiência. A gente precisaria achar um mecanismo que pudesse isso ser feito também, sei lá, a nível das próprias unidades da universidade. Será que não existiria um caminho? Eu não sei se... Tem gente que fala, vamos tomar esse caminho. Eu não sou muito favorável a isso, porque eu sou meio contra o caminho que já existe, né? Vamos, então, construir um caminho novo, né, para resolver essa questão, né? O que você posiciona não é totalmente alheio a uma participação que teve no Hospital das Clínicas, há alguns anos, de um docente que disse mais ou menos o seguinte: como o Hospital das Clínicas é constituído de 8 institutos, é como se você tivesse uma universidade de 8 faculdades diferentes. Então ele diz o seguinte: vamos usar um modelo mais ou menos parecido com o da universidade. O recurso fica centralizado e se debate no âmbito interno da universidade a distribuição de quanto vai para a unidade A, unidade B, unidade C. Nós vamos ter uma noção mais correta dos mais eficientes, dos mais dedicados, dos que têm mais responsabilidade de fazer a coisa bem feita, né? Acontece, Hélio, que no exemplo do hospital, e também é da universidade, porque a universidade tem uma série de unidades e elas não são homogêneas, elas são estritamente heterogêneas, né, entre si. Aqui no Hospital das Clínicas também teria acontecido isso. O pessoal que fica com as especialidades mais sofisticadas teria um instituto bem mais rico, e os que ficam nas unidades mais clínicas, não cirúrgicas, não sofisticadas, teriam recursos diminuídos comparativamente. Então, eles acham que não é conveniente fazer essas fronteiras orçamentárias dentro do Hospital das Clínicas, porque o ideal é tratar como se fosse uma coalizão de todos, no sentido de que, mesmo quem venha a receber menos, entenda que é justo o que está recebendo, como também é justo o a maior que o outro está ganhando, né? Então, que a discussão em família seria mais acadêmica e, ao mesmo tempo, mais amistosa, né? E outros que dizem que não, você vai incentivar o conflito entre as partes, porque eles não vão aceitar situações diferenciadas, porque se eles fazem uma coisa mais simples é porque ela existe. E se eu não fizer, ninguém fará, né? Porque, não sei se você já ouviu isso, que eu não sou médico, né? Eu me formei na graduação em odontologia, né? Eu tinha um tio que era odontólogo, era dentista, e era meu padrinho e era um ótimo profissional. Quando eu estava no segundo ano da faculdade, que eu olhei no microscópio e falei, é isso que eu quero fazer, ele quase me expurgou da família, porque ele queria que eu fosse ser clínico junto com ele. Então, eu até ia dizer alguma coisa que fugiu, né? Bom, fugiu alguma coisa que eu ia dizer. Todas as horas ainda. Então, assim, o que eu assim, a gente já até queria também dizer que o Nilson Vieira Dias Júnior, que você conhece, está nos acompanhando, a Maria Esther Fava também está nos acompanhando aqui, e realmente diz que você é um orgulho da família. Então, são todos os seus fãs aí. A Fava da Economia, uma vez encontrei-me com ela, e ela falou assim, eu estou cansado de responder se eu sou padrinho, se eu sou parente ou não sua. Falei, então empatou, porque eu estou cansado de ouvir também me perguntar se você é minha parente.
Então vamos deixar do jeito que está, que nenhum é parente do outro, porque eles continuam perguntando. Bom, a gente já até passou um pouquinho da 1 hora, eu queria só fazer a última pergunta para você. Houve esse projeto Futuris, e pelo que eu entendi de tudo que você falou, que realmente as fundações, se elas forem realmente trabalhar para a instituição e não para ela própria, ela pode sim ter um grande papel na gestão das universidades, seja essas aqui das paulistas, como das federais também. Você acredita que realmente, se isso for feito... Não tenho a menor dúvida, não tenho a menor dúvida. E eu acho que o modelo, você falou, tem que criar um modelo, mas por que não vamos usar o próprio modelo da Faculdade de Medicina como uma primeira, vamos dizer assim, projeto de como desenvolver a implantação dessas fundações a favor das universidades? E eu quero ser absolutamente justo, viu, Hélio, no sentido de que se falou muito na Fundação Faculdade de Medicina, é onde eu estou mais vivenciado, né? Mas eu tenho convicção absoluta de que tem outras fundações aí das unidades uspianas, né, que também merecem todo o respeito e toda a admiração. E não seria difícil, dentre as fundações existentes, fazer uma triagem daquelas que são realmente estão no trilho do êxito e não do oportunismo. Tem coisas importantes, não é uma coisa que é exclusiva da FFM, da medicina. Outra coisa importante é que também, valorizando a gestão da fundação, é preciso que ficar claríssimo, absolutamente bem fundamentado na minha participação aqui no Instituto, de que a fundação não é exclusiva da gestão do hospital. A Faculdade de Medicina tem, como toda unidade, toda a infraestrutura acadêmica de professores, funcionários, etc. O hospital tem todo o sistema de assistência de médicos, enfermeiros, auxiliares e assim por diante, e tem essas 10, 12 mil pessoas que estão como força de trabalho do sistema médico do complexo, e a gente diz que participa da fundação porque eles estão na folha salarial da fundação, né? Eles recebem pela fundação. Mas isso não quer dizer que o HC também não tenha a sua superintendência, suas diretorias e seus diretores médicos trabalhando ativamente e com muito êxito também. Mais uma vez, eu insisto de que foi o ponto que chegamos de uma boa relação siamesa, que eu sempre falo, né? Siamesa inoperável, né? E que eu acho que não tem mais volta, não se consegue fazer mais a ruptura desse modelo. Beleza. E assim, com toda essa experiência, esse trabalho, a gente, dentro do nosso grupo, há contatos importantes atualmente no Ministério da Educação, né, inclusive com o secretário de Ensino Superior e também com o próprio ministro. A gente tem no grupo também o reitor do ITA, que você conhece também, o Anderson, né, que está... não seria possível, com toda essa experiência que você tem, elaborar uma proposta de como viabilizar uma fundação nas universidades federais que pudesse realmente trabalhar para a melhoria? Existiria você deve ter material suficiente para escrever uma coisa desse tipo ou fazer uma proposta? Não teria condições? Eu acho que, modestamente, sim, mas o ideal seria um documento, um projeto coletivo, né? Que fosse cuidadosamente pensado, sem nenhum assodamento, né? Não importa que esse projeto demorasse 1 ano, 2 anos para ficar maduro, para ser proposto, porque se fazendo com assodamento não vai dar certo, claro, em algum ponto vai patinar, né? Então, é pouco como as grandes universidades do mundo fazem, né? Criar aquele think tank, né? O pessoal que pensa sobre o futuro e que, com cuidado, vai lapidando alternativas para serem utilizadas, né? Porque falta, pelo menos na época que eu estava na reitoria, mas
os meus colegas ex-reitores que ainda estão ativos aí podem confirmar que aquelas reuniões do chamado Conselho lá de Reitores... CRUESP. Não, do Federal. Ah, sim, é o CRUSP, é isso, CRUB, né? Conselho, CRUB, isso mesmo. Isso. Conselho de Reitores das Universidades Federais, isso mesmo. Então, as reuniões do CRUB não eram muito produtivas sobre o uso dos neurônios, né? Eram reuniões quase que sociais, né? Então, aliás, você me fez lembrar de uma piada, né? De uma piada que mais verídica. Na época do CRUB, né, nós tivemos um problema com a Receita Federal, as universidades como um todo tinham um problema com a Receita Federal, e marcou-se uma reunião com o responsável pela Receita Federal, lá, o diretor da Receita Federal. Chegamos lá, uns 5 reitores de uma comissão que havia sido montada. Chegamos lá no gabinete, e ao receber ele fez uma brincadeira assim, bastante irônica até. Ele falou, eu estou vendo agora aqui que vocês são reitores, é um conselho CRUB, é um conselho de reitores. Eu pensei que fosse clube dos reitores, mas não, estou vendo aqui que é CRUB dos reitores. E aí o reitor do Rio de Janeiro, que estava conosco, chefiando o grupo, falou assim, engraçado, secretário, nós também entramos aqui pensando que íamos falar com um Bernardo Ezequiel e como é que era o nome do homem? Era Geraldo e Gerardo. Pensávamos que ia ser um Geraldo, o senhor era um Geraldo e o senhor é um Gerardo. Quer dizer, ele matou o cara da Receita na piada na hora, né? Everardo era o nome. Everardo Maciel, exato. Isso. Pensávamos aqui que ia ter um Everaldo e tivemos um encontro com o Everardo. Mas que beleza. Eu acho que importante é isso. A gente voltar a fazer um contato, quem sabe criar um grupo aí com o Roberto Lobo, com o reitor do ITA e outros colegas aí, e tentar desenvolver um pouco esse trabalho, como você falou, de criar um modelo para propor, que eu acho que falta ideias e falta projetos que tenham lastro, né, de resultado positivo, como é o da própria fundação da Faculdade de Medicina. Então, a gente vai voltar a conversar com o senhor para ver se o senhor pode nos ajudar também com sugestões, ideias nesse trabalho. Apesar que pelos nomes que você cita que estão aí junto com você, são todos eles muito competentes, né? E vão fazer boas contribuições, porque quem foi reitor não é como quem foi rei, não perde a majestade, né? Então eles também... mas você está 10 anos fazendo um trabalho impecável aí, que isso aí não pode se deixar de lado de jeito nenhum em qualquer ação que for fazer com relação a isso. Estou às ordens. Paulo, querido, olha, eu queria só, para a gente terminar, dizer também aqui que o Evaristo Marzabal Neves está nos acompanhando aqui também. Ele é o pai do Marcos. Isso, exatamente. Ele também está fazendo aqui. Todos esses comentários, professor Fábio, eu vou depois passar para o senhor, que tem muitos comentários aqui, até tem algumas perguntas que não deu tempo de fazer, e vou passar para o senhor, mas são todas pessoas conhecidas suas, que com certeza, no momento oportuno, o senhor vai responder. Então, eu queria, agora, para a gente terminar, passar a palavra para as suas considerações finais para a gente encerrar, por favor. Elas são muito breves, no sentido de que o trabalho que eu vejo de difusão do conhecimento que você tem proporcionado por oportunidades a vários especialistas, tratando de temas importantes e completamente heterogêneos, você está prestando à comunidade científica aí um grande trabalho. Essa parte de comunicação, né? Eu aprendi também que a dificuldade no mundo acadêmico de se consolidar não era pequena, né? Sempre surgia a chamada tríplice pergunta, né? Como nos vemos,
como nós vemos a sociedade e como a sociedade nos vê. Se responder esses 3 itens já dá um avanço enorme, e o teu esforço no sentido de ampliar as oportunidades de comunicação sobre ciência, ensino, tecnologia, teu instituto faz um belo trabalho e merece todos os parabéns. Muito obrigado, professor Fava. Eu queria também agradecer a todos que nos estiveram acompanhando aqui no YouTube, né? Eu já citei quase todos, e queria, então, desejar a todos aí uma excelente final de tarde, de noite, dizendo que, então, na terça-feira que vem a gente volta, a gente tem feito esse trabalho toda terça e quinta, e eu queria, então, agradecer, dizer que esse depoimento histórico aqui do professor Fava está sendo naturalmente gravado. Eu vou fazer depois uma edição especial, disponibilizar no mesmo canal para que todos possam depois acompanhar isso na íntegra aí, porque realmente tenho certeza que esse depoimento aqui vai ser muito importante aí para melhorar toda essa situação que a gente está passando às universidades. Mais uma vez, obrigado, professor Fava, e boa noite a todos, e voltamos na próxima terça-feira. Até a próxima. Obrigado, professor Fava. Obrigadão para todos aí. Abraçado.